Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Quando nós confiamos no Senhor, Ele age, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra e o título da mensagem é Jesus, pedra eleita e preciosa ou pedra de tropeço, rocha de escândalo. Você decide. Tema longo, né? Mas vamos repetir. Jesus, pedra eleita e preciosa ou pedra de tropeço, rocha de escândalo. Você decide. Vamos ler 1 Pedro, perdão, 1 Pedro capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 4, amém? Você está achando? Vamos lá, vou te esperar. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vocês, os que credes, esta pedra é preciosa. Para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, mas para o que também foram destinados. Porém vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Que interpretação linda de Pedro aqui, né? Queridos, nós queremos compartilhar um projeto que nós começamos a colocar em prática, mas oficialmente vamos começar a partir de hoje. Então eu quero fazer um parênteses aqui para compartilhar. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O nosso projeto chama Atitude 333. Atitude 333. Com base nesse texto: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu espero que esta semana, em todas as células, os líderes apresentaram o projeto, amém? Que célula foi apresentado o projeto? 2, 3 células só. Queridos, esse projeto já era para os líderes ter dado um toque na célula sobre qual é a ideia do projeto. Atitude 33:3. Nós falamos na terça-feira com líderes de ministério, que já era para eles terem passado para os grupos que eles lideram,
líderes de célula, líderes em treinamento, pastores, sobre o projeto 333. A ideia é que nós vamos pegar esses 3 meses, agora até dezembro, a partir dessa semana, até a primeira ou segunda semana de dezembro, 3 meses, para desenvolver o projeto Atitude 333. A ideia é que cada um de nós vamos orar 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia. Você decide se vai ser 5 minutos, 10 minutos em cada momento, 3 minutos em cada momento, mas a ideia é que todos nós como igreja vamos orar todos os dias, por 3 momentos específicos. Não vale você vir com a história que eu orei os 30 minutos de uma vez. Isso não tem base bíblica. Deixa eu falar, é para fazermos 3 orações específicas. Pode ser de 3 minutos, 5 minutos, mas em momentos diferentes. O ideal é que seja um no período da manhã, outro no período da tarde, outro no período da noite. Esse seria o ideal. Coloca o relógio despertar, mas tire 3 momentos de oração, todos os dias. O texto base diz: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você entrar por uma vida de oração diária, de relacionamento diário com Deus, Ele não vai só responder a tua enfermidade curando, Ele não vai responder a sua necessidade enviando provisão, Ele vai fazer infinitamente mais. Porque aqui está dizendo que Ele vai fazer o que é grande e o que é oculto e o que você não sabe. Então, além do que você está pedindo, Ele vai fazer coisas maiores. Mas nós precisamos decidir, romper com a religiosidade, romper com as amarras da religião. É uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Então nós vamos orar 3 vezes por dia. Nós vamos jejuar 1 vez por semana. Agora, se você toca, se você canta, se você encanta, se você é do Boas Novas, se você é da oração, da intercessão, é pastor, é líder, você vai jejuar 3 vezes na semana. O ideal seria segunda, quarta e sexta, não no dia da célula, para você participar da confraternização, certo? Não final de semana que você recebe parente, você vai visitar e acaba mudando a sua regra. Talvez segunda, quarta e sexta seria o ideal. Jejuar 3 vezes por semana. Não é greve de fome. Quando você fala que está jejuando, mas simplesmente você deixou de comer e toca a sua vida normal, e não intensifica a oração, não intensifica o jejum, não intensifica o louvor, a adoração, muitas vezes é só uma greve de fome, e ainda ameaça Deus: enquanto o Senhor não fizer, eu não paro. Não estamos falando de greve de fome, estamos falando de jejum, onde você vai se organizar para ter um tempo maior de oração, maior de adoração, maior de louvor, maior de leitura da palavra. Nós estamos nos preparando, porque cremos que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Nós vamos ter uma conferência em outubro, e nós já estamos nos preparando para a conferência. A conferência é Chamados para Fora. Vai ser um divisor de águas na vida da igreja e na tua vida, porque nós vamos ver como nós podemos ser, de manhã, tarde e noite, habitado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, para tocar nas vidas de forma sobrenatural. E o propósito nosso nesses 3 meses até dezembro, vamos falar 4 meses? 3 meses até dezembro, vamos terminar pelo dia 10, por aí provavelmente dia 10, dia 15. É nesse período, buscarmos 3 pessoas que estão afastadas da igreja, seja da nossa igreja, de qualquer igreja, estão afastados.
e buscar 3 amigos, ou 3 colegas de trabalho, ou 3 parentes, ou 3 vizinhos, que ainda não conhecem Jesus. Os líderes de célula receberão instruções essa semana de como conduzir a célula nessa direção. Nós cremos que se nós entrarmos em oração e jejum, nós vamos atrair o favor de Deus. A sua família vai atrair o favor de Deus. A sua célula vai atrair o favor de Deus. A igreja vai atrair o favor de Deus. O que nós estamos lançando hoje é uma santa convocação. Seria importante que todos participassem. Você que está frequentando a igreja, participe também. Você que está começando a vir, participe também desse propósito. Nós vamos receber resposta a esse trabalho nosso, amém? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que prospera, Ele é o Deus que protege. A Dulcineia foi objetiva porque ela queria dar um monte de testemunhos, mas para restaurar o benefício dela, ela já tinha procurado 4 advogados e ela já tinha desistido. E nós falamos: não desista, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E um dia ela apareceu dizendo: eu vou voltar, vou entrar. Falei: é isso aí, entra e deixa Deus agir. Deus é bom o tempo todo, Ele é muito bom. Queridos, nós temos compartilhado sobre sermos habitação de Deus, sobre um Deus que quer se mover no nosso meio, sobre um Deus que nos chama de seu povo e que tem aliança conosco. Êxodo no capítulo 19, ele diz, a partir do versículo 14, 19, 14: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: estáis prontos para o 3º dia. Amém? Eu quero ler a partir do 10. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor descerá à vista de todo o povo. Queridos, aqui nós temos Moisés, que foi quem conduziu o povo tirando do Egito, e ele leva o povo até o lugar aonde Deus se revelou a ele. Lembra que nós falamos domingo passado que o nosso papel como cristão não é apenas levar o povo à liberdade, mas conduzir ao encontro real com o Senhor. As pessoas aceitam Jesus, elas são tiradas do Egito, algo sobrenatural acontece no interior delas, mas elas precisam ser conduzidas até o momento de terem experiências sobrenaturais com Deus, entender por elas mesmas experiências sobrenaturais com Deus. O trecho que eles poderiam cobrir em uma semana levou 3 meses, porque Deus precisava preparar o povo para aquele momento do encontro. E Moisés leva eles até aonde ele teve o encontro com Deus. E é profético o que Deus libera aqui. Por 2 dias
se preparem, se santifiquem, lavem as suas vestes, porque no terceiro dia eles teriam um encontro com Deus. Queridos, nós estamos terminando os 2000 anos a partir da ressurreição de Jesus, porque sumiram os documentos quando Tito, no ano 70, antes do nascimento de Jesus, tacou fogo em Jerusalém, destruiu documentos. Há um erro no calendário, quando nós falamos que nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Provavelmente há uma diferença de 4 anos aí, mas do ano em que Jesus ressuscitou, por essa diferença, é o ano 28, 29 depois de Cristo, entre 28 e 29 por aí, quando Jesus ressuscitou. Se nós olharmos para o momento da ressurreição de Jesus, nós estamos terminando o segundo dia de santificação e de preparação para o terceiro dia. 2028, 2029 completa o segundo dia, 2000 anos, 2 dias. Pedro diz que para Deus um ano é como 1000 anos como um dia. E nesse momento lá em Êxodo, já de forma profética, Deus está apontando para o que ele chamaria Oséias, para falar também. Oséias capítulo 6, diz assim o versículo 1, 20: e tornemo-nos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e no terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Oséias profetiza também, que durante 2 dias, é um tempo de preparo, e no terceiro dia, Ele ressuscitará, nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. Jesus, pedra eleita e preciosa, ou pedra de tropeço, rocha de escândalo, você decide. O texto que nós lemos, vamos voltar lá? Ele diz, só ligando, que nós acabamos de ler, ele diz: lavem as suas vestes. O que Deus estava dizendo é: eu tirei vocês do Egito, agora vocês precisam tirar o Egito que ainda está impregnado em vocês. Deus está dizendo: eu os tirei do Egito, agora vocês tirem o Egito que ainda está impregnado em vocês. Lavem as suas vestes. Queridos, nós estamos falando de um povo que não sabe o que é enxaqueca, não sabia durante aquele período que saiu do Egito até agora. 3 meses, não sabia o que é dor de cabeça, não sabia o que é passar mal, não sabia o que ter dor, não sabia o que era fome, porque de forma sobrenatural Deus estava cuidando deles. De forma sobrenatural Deus proveu. Quando estava frio, proteção. Deus proveu quando estava calor, proteção. Quando estavam com fome, Deus proveu o alimento, de forma sobrenatural. E agora Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito, mas se lavem, tire o Egito de vocês. Queridos, mesma coisa que o escritor Paulo fala para o povo de Corinto, capítulo 7, no segunda carta: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus.
De novo ele está dizendo: cabe a mim, cabe a você a purificação, cabe a mim, cabe a você a santificação, a decisão de se afastar de tudo que é impuro. É minha, é sua. Ele tirou o Egito de dentro de nós, Ele tirou o inferno de dentro de nós, Ele nos tirou da destruição, da desgraça, da podridão, da impureza. Agora Ele pede que nós tomamos atitude de se purificar, de se limpar, de se afastar do mal. A doutrina da justificação fala de um Jesus que pagou o preço lá na cruz. Ele morreu no seu lugar. Ele pagou o preço e Ele nos justificou diante de Deus. Ou seja, quando Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu um Espírito novo, Ele deu um coração novo, e Ele faz algo maravilhoso no nosso interior, pelo processo da justificação. Ele pagou o preço. A partir daí, o que Paulo está dizendo: aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. O processo de santificação é uma escolha, é uma decisão diária, é uma escolha diária, minha e sua, de se afastar de tudo que é impuro, de tudo que não agrada ao Senhor, de tudo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Essa decisão diária é minha e sua. É no poder da graça dele, mas a decisão é nossa. Eu ainda dependo dele para a santificação, eu ainda preciso dele para o processo de santificação, mas a decisão é minha, é sua. O processo da santificação. Queridos, mas olha que interessante, uma observação na carta de Pedro. Ele diz: ora para vós, o versículo 7, 1 Pedro 2, 7, ora para vós, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes é pedra de tropeço, é rocha de escândalo. Ele diz: para vós os que credes, é pedra preciosa, mas para os descrentes. Queridos, o escritor faz uma referência entre quem crê, obedece. Quem desobedece é porque é incrédulo. Se nós olharmos no nosso dicionário a palavra crer, ela vai trazer a ideia de que crer não tem ligação nenhuma com desobediência, não é antônimo. Mas aqui o escritor faz uma ligação entre obedecer e quem crê é porque obedeceu. Quem desobedece é porque é incrédulo. Ele faz essa ligação. Para os que não crê, ele está falando para os que não obedecem, ele traz essa ideia. Jesus, pedra eleita e preciosa, ou pedra de tropeço, rocha de escândalo. Queridos, o Evangelho hoje nos nossos dias, o cristianismo nos nossos dias, Jesus virou uma pedrinha que você nem percebe que esbarrou nela. Virou tão fácil ser cristão, tão simples ser cristão. Cantores de porno brega evangélico, traficante evangélico, político
políticos que desviam dinheiro evangélico. Está no mensalão, está no petrolão, está não sei aonde, evangélico, pastores na lista do petrolão, na lista do mensalão. Queridos, Deus está chamando uma igreja de volta ao arrependimento, para uma vida genuína de santificação. Este processo, atitude 333, é algo de Deus que veio para nós, que decidimos nos lançar num retorno de vida com Deus. Há muito tempo atrás, eu acho, penso que não deve existir isso. Alguém falou, eu não acreditei, eu fui lá para ver, era verdade. Tinha uma famosa do mundo depravado que se converteu e agora ela era de Jesus. E ela fazia um programa para cristãos, mostrando filmes pornográficos para cristão. Quando me falaram, eu falei, não, isso não é verdade, não é possível. E no dia e na hora que o programa passava, eu fui ver, é verdade. Não, eu creio que não existe mais isso. Cristã, convertida, dizia ela que era convertida. Jesus não é mais escândalo para ninguém. Jesus não é mais pedra de tropeço para ninguém. Por que foi na época dos apóstolos? Porque foi para a igreja primitiva, porque foi para a igreja do início do século passado e durante toda a história da igreja, porque o que ele prega, ou você aceita ou você rejeita, não tem meio termo. Ou ele é o Filho de Deus que morreu no seu lugar e exige santificação de nós, ou você não sabe nada sobre esse Jesus. Porque o que nós temos, queridos, é uma religião que cresceu, que avançou. Se éramos há 100 anos menos de 10% de evangélico no país, hoje nós somos perto de 40% e não melhorou absolutamente nada a vida da nossa nação. Não influenciou a política, não influenciou a economia, não influenciou a saúde, não influenciou a educação, não influenciou nada. O Brasil vai numa derrocada absurda para a lama, para a prostituição, para o suborno, para o engano, para a mentira, para a destruição. Vai a passos largos para a destruição. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Se você vê pornografia, você não está se preparando para o encontro com Jesus. Se você rouba, mente, enche a cara, você não está se preparando para o encontro com Jesus. Se prostitui, engana, não está se preparando para o encontro com Jesus. Queridos, nas décadas de 60, 70, um pouquinho de 80, eu vi um pouquinho disso. A igreja foi atingida pela religiosidade da aparência. Se cobrava muito na estética, na aparência. É o coque, não corta cabelo, não rapa a perna, não rapa mais não sei o quê, não usa isso, não usa aquilo outro. A igreja estava focada num extremo. A igreja foi liberta desse extremo. Só que ela caminhou a passos largos para um outro extremo, a permissividade. Foi para um outro extremo. Tudo pode. Tudo pode. Você vai no Insta, crentaiada postando coisas e postando músicas mundanas.
Alguns ainda tomam um cuidadinho, né, de ter umas músicas que tem uma letra mais ou menos, mas alguns não se preocupam nem em observar a letra. O crente decente não precisa de usar a música do mundo. Nós temos muitas músicas. Migramos para a permissividade. O índice de divórcio dentro da igreja e fora da igreja é igual. A quantidade de gente fora da igreja que se separa não é diferente de gente dentro da igreja. Por quê? Porque o pecado impera dentro das casas. O pecado campeia nos lares dos cristãos. Se nós olharmos para a palavra, há uma palavra muito clara sobre o que é aliança. Mas a crentaiada entrou no mesmo ritmo, faz o contrato, deu certo, deu, não deu, partiu para outra. Queridos, nós precisamos nos preparar para o que Deus quer fazer nos nossos dias. Quando fala de santificação, vem em nós, fala, mas eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê quando fala de santificação, há uma preocupação em não querer mudar o desenho? Porque a maioria de nós não temos nenhum vislumbre do que é estar em intimidade com Deus. A maioria de nós não temos noção do que é momentos de intimidade, de relacionamento profundo com Deus. Então deixar isso tudo por algo que eu não sei como é que vai ser, eu prefiro não deixar. Mas eu quero trazer um exemplo para você lembrar de uma rainha que ela deixou as ruas da cidade para se preparar no palácio, para ter intimidade com o rei, para viver com o rei. E ela deixa as ruas, e por quase um ano, ela passa por uma preparação para viver uma vida de intimidade com o rei. Quando ela olha de onde ela saiu, eu não sei se ela conseguia tomar banho todo dia, e agora de repente ela está num lugar onde ela se prepara, a comida é especial, a roupa é especial, os banhos de perfumes, ela é toda trabalhada na fala, na dicção, no comportamento, na postura, no comandar. Ela desfruta do bom e do melhor, academia dentro de casa, não vai ver, né? Academia dentro de casa, um monte de servas à disposição, servos eunucos à disposição, e ela sendo preparada para saber como se portar na presença do rei. Se você olhar para Esther e perguntar, como você trocou aquilo por isso? Ela teria alguma dúvida? Ela estava infeliz pela troca que ela fez? Será que ela estava infeliz por ter deixado de onde veio para viver o que ela estava vivendo agora, se preparando para estar com o rei? Eu não tenho dúvida que ela não tinha tristeza nenhuma por isso, porque estava muito claro para ela tudo que ela já estava desfrutando e ainda o que ela ia desfrutar. O Espírito Santo de Deus quer que eu e você troquemos a vida que tínhamos até ontem por uma vida de santidade, por uma vida de oração, por uma vida de jejum, por uma vida de consagração. O que Deus pede para Moisés falar com o povo é: pede para o povo se consagrar, se santificar, porque daqui 3 dias, e eles passam 2 dias se santificando, se purificando,
lavando, tomando banho, lavando as suas vestes, para se apresentar diante do Senhor. Queridos, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Mais do que você ganhar pessoas para Ele, Ele quer você perto dEle. Mais do que ser pregador, Ele quer você perto dEle. Mais do que cantar e tocar, Ele quer você próximo dEle. Mais do que estar nas boas-vindas, estar na diaconia, ser pastor, ser líder, Ele quer você próximo dEle. Ele quer você perto dEle. Você já imaginou? Ele criou Adão para ser um conferencista internacional e atingir multidão? Não. Para ter intimidade com Ele. A gente lê ali, parece que foi tão pouquinho tempo, né? De Adão com Deus em comunhão perfeita. Foram muitos e muitos anos. Imagina, para dar nome a 5 bilhões de animais, levaram alguns dias. E eles sentavam, eles conversavam. E aí, Adão, como é que você vai chamar? Eu pensei em colocar o nome de girafa. Puxa, que legal, muito legal sua escolha. Foi Adão quem deu o nome para todos os animais. Era um tempo precioso. Mas ele desobedeceu. Ele foi incrédulo. Deus falou, não faça. Ele achou que não era bem daquele jeito. E ele fez, contrário a uma direção de Deus. Escute. Desobediência é só a manifestação da nossa incredulidade. Desobediência é só a evidência de incredulidade. Porque o que crê, obedece. De pronto. Sabe, queridos, Deus busca homens e mulheres que desejem parar tudo para viver um tempo de intimidade com Deus. A Bíblia diz que Enoque resolveu procurar Adão para saber como é que era no paraíso. E quando ele falou que iria conversar com Adão, e Adão era o seu avô, e ele era o neto de Adão. Adão tinha um pouco mais de 600 anos quando Enoque nasceu. E quando Enoque falou que ia falar com Adão, o pessoal falou, não fale nada, é proibida essa conversa na nossa família. Ele não aceita falar sobre o paraíso. Ele não aceita lembrar a burrada que ele fez. Então ninguém fala com ele a respeito de como era. E Enoque queria tanto conhecer a Deus que ele falou, não, eu vou falar. Lógico que vou. E ele foi, ele estava com 65 anos, um adolescente. Ele foi e falou com Adão. E teve um vislumbre de tudo que Adão contou. Adão falou, ele me contou como ele estabeleceu a lei, a força da gravidade. Ele me contou como ele configurou o céu, a terra, as estrelas. Ele me contou como ele trabalhou a questão do eletromagnético entre as coisas. Ele me falou dos animais. Eu dei nome a todos os animais. Nós estávamos juntos todos os dias. Nós estávamos juntos quando eu ia dando nome aos animais. Ele me ensinou a respeito do poder da semente. Cada planta, quando gera uma fruta ali, tem uma semente. E Enoque ficou maravilhado. E a Bíblia diz que com 65 anos, Enoque começou a andar com Deus. Enoque sonhou em restaurar o que ele ouviu sobre o Éden. Ele sonhou em restaurar aquele nível de relacionamento. E ele andou tanto com Deus, que Deus para si o tomou. Pouco mais de 300 anos caminhando com Deus. E Deus o tirou, já era um adolescente, quase jovem.
Deus para si o tomou. Sabe, queridos, eu e você temos muitas coisas para buscar restauração, muitas coisas. A religiosidade entrou de uma forma impressionante. A tradução King James, ela traz a palavra maravilhoso, magnífico, apenas quando fala de Jesus, de Deus. Mas essas palavras se tornaram tão sem importância para nós, tão sem valor. A Bíblia diz que o nome de Jesus é maravilhoso. E hoje alguém fala para mim, Deus é maravilhoso. E eu tinha acabado de falar, o X-Bacon da Alê é maravilhoso. Entendeu? Eu falo, o X-Bacon da Alê é maravilhoso. E o outro fala, Deus é maravilhoso. Entende? Perdeu o valor as palavras para nós. Se o nome de Jesus é maravilhoso, mais nada pode ser chamado de maravilhoso, correto? Se o nome de Jesus é maravilhoso, nada do que eu digo que é maravilhoso está correto. Vamos combinar de não usar mais esse maravilhoso para qualquer coisa? Magnífico. Cara, que culto maravilhoso. Não, irmão, foi só um culto legal. Só foi um culto abençoado. Mas as palavras, querido, até as palavras perderam importância para nós. Perdeu o valor para nós. Deus está nos chamando, queridos, para o arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz 2 Pedro 3, versículo 8. Diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimentos. Perdão, estou lendo primeiro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Chegou o tempo de nos preparar. A volta de Jesus é iminente. Se vai demorar 10, 15 anos, é iminente. 10, 15 anos ainda vou estar por aqui, eu acho. Fiz só 60 outro dia. Queridos, há um convite de Deus para mim e para você. Ir em casamento na igreja X ou Y. Eu me lembro lá atrás, quer dizer, alguns aqui talvez nem tanto tempo, mas para mim é muito tempo. Eu ouvia que algum parente vai casar na católica, não podia ir. Na época da religiosidade, dos anos 60, 70, não podia ir no aniversário de algum parente. Porque lá no aniversário vai ter a música da Xuxa. E que era endemoniada a música, é verdade, né? É uma adoração a demônios. Mas nós devíamos ter ido lá para denunciar o pecado. Mas não podia ir. E aí foi para um outro extremo. O extremo da permissividade. Queridos, Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E isso só é possível com santificação. Olha o que diz Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim o versículo, 4, a partir do versículo 3. Esta é a vontade de Deus
essa é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é o vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Fomos chamados para a santificação. Queridos, enquanto nós brasileiros somos próximo de 40% evangélicos já há vários anos, e não mudou nada nessa área na nossa nação, a igreja de Atos, em 2 anos, toda a Ásia estava evangelizada. Toda a Ásia. Eles não tinham carro, eles não tinham bicicleta, não tinham telefone, não tinha internet, não tinha avião. Eles não tinham os meios que nós temos, mas eles tinham algo: santificação. O desejo de Deus é que eu e você seja a habitação. Lembra da palavra de domingo passado? Templo visitado ou templo habitado? A vontade de Deus é que eu e você sejamos a habitação. Quando isso começar a acontecer, nossa casa muda, nossa família muda, nossa célula muda, nosso trabalho muda, a nossa igreja muda, muda a cidade e impacta quem está ao redor. A vontade de Deus é que eu e você restaure o Jesus que é pedra de tropeço, restaure o Jesus que é rocha de escândalo, porque aqueles que não creem têm que ser confrontados. Jesus não é flexível no que ele ensinou, ele não é maleável no que ele ensinou. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Qualquer outra religião que aponta outro caminho está errado. E que tropecem se não quiser obedecer, e que sejam escandalizados se não quiser obedecer. Mas Jesus não é meia boca, ele não é negociável. Ele estabeleceu regras, princípios, valores não negociáveis. E hoje nós oferecemos um Jesus gospel. Hoje nós oferecemos um Jesus e ainda perguntamos quem quer aceitar Jesus. Essa é uma pergunta errada. Quem precisa de Jesus? Quem necessita desse Jesus que pode mudar a sua casa, a sua vida, que pode mudar a tua história? Quem necessita desse Jesus? Queridos, Deus está nos chamando para experimentar algo novo e especial. Nós estamos terminando o 2º dia. Nós estamos perto de um grande acontecimento. Você está se preparando para o encontro? Você está se preparando para o encontro? Você está se santificando para o encontro? Pessoal do louvor, por favor. Eu quero chamar todas as pessoas que vão nos ajudar com a ceia, por favor. Cheguem aqui, os pastores. Se não tivermos todos os pastores,
Líderes de células, vem nos ajudar. Vamos lá. Os primeiros que puderem ir, por favor. Precisamos de 2 casais líderes de célula. Um casal só. Um casal líder de célula que pode nos ajudar, por favor. Já está lá? Ok? Queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria muito que você fizesse um compromisso com Jesus agora. Que você fizesse um compromisso com esse Jesus, que nós vamos celebrar a aliança agora.